Boa tarde. Tá ligado? Vocês estão ouvindo bem aí atrás? Muito bem. O tema de hoje é um tema importante, porque todos nós precisamos de assistência espiritual, né? Não há nenhum de nós aqui que possa prescindir dessa assistência. E nós vamos então pedir ao nosso companheiro. Olha lá. Isso, olha lá. A assistência espiritual, ela está conosco, não é? E muitas vezes nós não nos apercebemos disso. Vou pedir a você para chegar um pouquinho para lá. Aí, isso aí. Pode ir. Olha só. Vamos pensar, pode ir andando. Pensemos na infinita misericórdia de Deus, que nos criou com a fatalidade da perfeição e nos enviou Jesus para nos servir de modelo e guia. Então, na infinita misericórdia de Deus, Ele já nos deu essa proteção. Nós fomos criados todos, simples e ignorantes, com a fatalidade da perfeição. Então, seremos perfeitos um dia. Isso é fatal, não é? Nenhum de nós vai ficar pelo caminho. Então, quer coisa melhor do que isso? Nós seremos anjos. Então, isso nos dá um conforto e uma certeza da presença de Deus nas nossas vidas. Pensemos nos seus atributos, nos atributos divinos que a doutrina espírita vem nos oferecer, não é? E principalmente na perfeita justiça e no seu imensurável amor. E quando nós pensamos nisso, nós vamos concluir que não existe ninguém, nenhum de nós, que esteja desamparado. Então, quando nós falamos assim, Deus me abandonou, estamos cometendo uma injustiça terrível. Porque Deus não nos abandona. Porque Deus está em nós. A tia Vilma, ela tem uma musiquinha que é usada na evangelização, lá na nossa casa, que eu vou cantar para vocês. Porque é uma coisa assim, que fica guardadinha na nossa memória, né? E a música diz assim, ó. Deus está aqui, está em todo lugar, na flor, na semente, na estrela e no ar. Deus está em tudo que existe. Eu fico a pensar, aqui, ali, em mim, em você, Deus está. Deus está, Deus está, Deus está. Então Deus está. Ele não vai sair nunca. Então nunca, mas nunca mesmo, eu vou estar sozinho, nem desamparado. Além de Deus, nós temos Jesus, nosso amigo querido, não é? Como eu coloquei lá, que Deus nos enviou para quê? Para nos servir de modelo e guia. E Ele mesmo disse para nós, nunca vos deixarei a sós. Então nós sempre temos Deus e Jesus conosco. Então não há ninguém nesse mundo desamparado, tá? Vai. Olha lá, gente. Eu trouxe algumas gravuras para nós refletirmos. Olha só. A assistência espiritual individual, ela é perene nas nossas vidas, em qualquer situação. No primeiro momento ali, o que a gente está vendo? Um jovem em agonia, né? Ele está triste, aparentemente sozinho, mas se nós prestarmos atenção, ele tem um amigo espiritual do lado dele. Muitas vezes ele não se apercebe disso, mas o amigo espiritual está ali. Na segunda gravura, o que nós estamos vendo? Um bebezinho que está chegando ao mundo e que de forma alguma está desamparado. Olha lá, e o bebezinho interage com o amigo espiritual, não é? Nós vamos ver que as crianças, até uma determinada idade, mais ou menos 7, 8 anos, elas relatam a presença de amigos invisíveis, não é verdade? Elas relatam visões. Por quê? Porque como elas ainda estão muito próximas da espiritualidade, elas têm essa visão ampliada, elas percebem. E como elas não têm medo de censura, elas relatam, não é? De forma espontânea. Aqui nós temos os médicos trabalhando, que muitas vezes se dizem ateus, não é?
muitas vezes se dizem materialistas, mas nem por isso eles estão desamparados. Olha Jesus lá, olha os amigos espirituais que estão sempre amparando não só o enfermo que está ali naquele momento difícil, mas também os agentes da saúde que estão trabalhando em favor dele, não é? E depois nós estamos vendo ali um jovem estudando, ele está lendo. Então, para vocês perceberem que no nosso cotidiano, nas nossas tarefas diárias, nós estamos acompanhados pelos Espíritos. A doutrina nos diz o seguinte, que nós somos influenciados pela espiritualidade muito mais do que nós sequer podemos pensar, não é? Os Espíritos influem na nossa vida, no nosso pensamento, muito mais do que imaginamos. Todos possuímos essa proteção. Volta um pouquinho. Olha lá, ó. Não existe uma única criatura de Deus desamparada, porque Deus está. Tá? Pode ir. Agora, existe a assistência espiritual grupal. E aí, as aglomerações dos indivíduos, Kardec pergunta, né? Como as sociedades, as cidades, as nações, elas têm seus espíritos protetores? Tem? Sim. Sim, a resposta é. Por quê? Porque essas reuniões são de individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e que têm uma direção superior. Vamos dar, por exemplo, a Casa Espírita. Essa casa aqui, ela tem um dirigente espiritual? Quem é? Fabiano de Cristo. Esse espírito, não é? Um espírito luminoso que nos protege a todos. Então, além dos nossos protetores individuais, nós, quando adentramos a casa de Fabiano, recebemos a energia dele lá antes do portão. Essa energia, ela imanta esta casa. E nós podemos senti-la em todos os estudos, tarefas, trabalhos, por menores que sejam, a energia de Fabiano está presente aqui. Assim como em todas as outras agremiações. Então, por exemplo, na minha casa em especial, que eu frequento, Dr. Bezerra de Menezes é o nosso mentor, não é? Fernandes Figueira, outro espírito fantástico, foram amigos na Terra. Foram amigos, desejavam ardentemente fundar um núcleo de estudos. E tão interessante que depois de desencarnados os dois durante muito tempo, as duas casas se uniram e formaram o grupo que eles desejavam. Então, a gente imagina o quê? Que da espiritualidade eles estavam lá trabalhando para que isso se concretizasse. E as nações têm seus protetores espirituais? Qual é o protetor espiritual do nosso Brasil querido? Ismael, né? Então, a gente vai ver que todas as nações, todas as agremiações, todas as entidades, por exemplo, como os médicos, que têm Lucas, né? São Lucas como protetor. E o que é que faz com que a gente, de alguma maneira, descubra quem será esse nosso protetor, tá? Vamos ver quem nos protege. A nível individual, a gente tem um espírito protetor ou anjo da guarda. Todo mundo sabe disso, né? Então, a gente pensa assim, quem é esse espírito? Eu tenho? Sim. Esse espírito foi designado por Deus para esta missão, me proteger. Desde quando? Desde antes do encarne, né? Da reencarnação, até o meu desencarne e talvez depois do desencarne. Esse espírito superior que vem para quê? Para me ajudar, para me proteger. Ele vai impedir que eu sofra? Que eu passe pelas minhas provações? Não, ele não vai impedir. Mas ele vai me intuir para fazer as escolhas entre a porta estreita e a porta larga, que a página veio nos dizer. Então, esse espírito amigo, querido, que está junto a mim em todos os momentos da minha vida, ele veio para me ajudar. Então, jamais eu posso dizer que estou só, que Deus me abandonou, porque eu tenho proteção
24 horas por dia. Agora, eu preciso me conectar com este espírito amigo. Essa é a minha tarefa, não é? Então, vamos ver. Continuando o trabalho, ó. Eu também tenho espíritos familiares. Quem são esses espíritos? Aqueles que, ligados pelos laços do amor, não é? Que formaram essa família espiritual que eu tenho, não a carnal, mas a espiritual, e que desencarnados passam também a me proteger, a me ajudar. Vamos imaginar, eu tenho uma mãezinha que já vive na pátria espiritual. Se ela puder, ela não vai me ajudar? Eu tenho um paizinho na pátria espiritual. Se ele puder, ele não vai me ajudar? Um amigo querido, um tio, um padrinho. Então, são amigos familiares que também me ajudam. Além disso, eu tenho os espíritos simpáticos. O que é isso? São aqueles que afinizam comigo nos meus objetivos de vida, não é? Então, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, eu vou atrair para mim espíritos que vibram nesta mesma faixa. Aqui eu tenho que ter um pouquinho de cuidado, porque se eu vibrar no mal, eu também vou conseguir espíritos que serão simpáticos a isso. Então, a minha parte sou eu que tenho que fazer, tá? Depois, a gente vai ver que a nível coletivo, existem os mentores das instituições, como nós temos aqui, Fabiano de Cristo. Isso não impede que outros espíritos também venham ajudar nesse trabalho. Então, por exemplo, uma reunião privativa, ela não tem um espírito lá que é o mentor da reunião? Ele está trabalhando junto a Fabiano de Cristo, não é? Que a gente vai sabendo também que os espíritos, dependendo da sua evolução espiritual, eles vão recebendo missões pequenininhas, missões maiores ainda. Segundo o quê? Segundo o seu adiantamento espiritual. Então, Fabiano de Cristo está num nível mais alto, não é? E outros espíritos, amigos, que se afinizam com esta obra, vêm também ajudar. É muita gente trabalhando, para que a gente abra a boca e diga que está desamparado. Pensa bem, né? Depois a gente tem espíritos devotados à causa do bem. Então, são aqueles espíritos preocupados com o bem coletivo, com o bem da humanidade. E se esta casa aqui, ela está fazendo um trabalho de socorro ao próximo, esses espíritos se afinizam com a causa e também vêm ajudar nessa tarefa. Também a nível coletivo. Se você trabalha no bem, se você está preocupado com a caridade, esses amigos, eles vão te ajudar. De alguma maneira, eles vão colaborar com o teu engrandecimento espiritual, tá? E depois, então, nós temos os grandes benfeitores da humanidade, que estão velando por nós, por todos nós. Nós somos aquelas ferramentas que eles utilizam na construção do bem. Pode ir. Isso tudo aí está naquele livrinho lá, Orientação ao Centro Espírita, tá? A assistência espiritual espírita específica da casa é um conjunto de atividades que visa atender adequadamente aqueles que buscam a casa e frequentam a casa para quê? Para obter esclarecimento, para obter orientação, ajuda espiritual e ajuda moral. Somos nós. Quando nós chegamos a essa casa, alguma daquelas coisas ali nós queríamos, não é verdade? Viemos em busca de entendimento para a vida, para as nossas dores, para as nossas angústias, não é? Por quê? Porque sabemos que aqui iremos encontrar. Então, a casa espírita como um todo, o movimento espírita como um todo, se preocupa com isso, em oferecer respostas a essas criaturas que somos nós. Então, a casa se organiza. Para quê? Para que as tarefas que aqui são desenvolvidas possam atender às nossas necessidades. Tá certo? Então, tem gente trabalhando no plano físico para que tudo isso aí aconteça na nossa vida. Tá? Vamos. Quais são as áreas de atuação
dessas entidades, né? Então, assim, quando nós chegamos aqui, entramos, tem uma mesinha lá na frente, não tem? É a recepção, tá? Essa aí é uma tarefa importantíssima, mas é muito importante. Vamos ver qual é a recepção depois. Atendimento fraterno. Alguém que chega muito angustiado e precisa conversar. Tem o atendimento fraterno. Reunião pública, essa que vocês estão tendo agora, desse estilo. O passe, a água fluidificada, a irradiação, a desobsessão e o evangelho no lar. São essas tarefas que nós vamos desenvolver com vocês hoje. Tudo isso aí é feito na casa espírita. Para quem? Para mim, para você, especificamente, para te atender. Então, olha como a espiritualidade trabalha no socorro de todos nós que estamos aqui. E como que a gente precisa aprender a valorizar isso. Vamos. Então, vamos ver primeiro a recepção. Olha lá. A instituição, ela disponibiliza uma equipe que esteja a postos, pronta e preparada para receber aqueles que chegam. Sejam eles frequentadores, expositores, necessitados, enfermos do corpo ou da alma. Espera um pouquinho. Gente, a coisa mais triste que existe é quando você chega a uma casa espírita e ninguém te percebe. Já aconteceu isso com alguns de vocês? Essa casa aqui não faz isso, tenho certeza absoluta. Mas existem casas que não se preocupam com isso. Você entra, sai e você é invisível. Ninguém te viu. Ninguém prestou atenção em você. Ninguém percebeu que você entrou. Isso não é muito triste? Hein, gente? É muito triste. Então, a preocupação que a casa espírita tem em colocar alguém lá na porta, né, para te receber fraternalmente, isso aí é muito importante, gente. Tem todo um trabalho de preparação. Vai. Nesse momento em que você chega, é de crucial importância. E é o sorriso fraterno, a atenção, que são fundamentais para todo o resto do trabalho. Quando você entra lá, que alguém te acolhe com um sorriso no rosto, é bom demais, não é? Quando alguém fala para você assim, nunca te vi, é a primeira vez que você está chegando na casa, aí você fala, seja bem-vindo. Isso não é ótimo? Hein? Isso é maravilhoso. Por quê? Porque aquece teu coração. E você pensa assim, nossa, aqui eu vou ser bem recebido. Então isso já te prepara psicologicamente e espiritualmente para todo o trabalho que vai se desenvolver. Isso vai fazer com que você volte à casa espírita, não é? Olha lá Jesus acolhendo, olha. Mesmo que você não seja dessa equipe, se você está na casa espírita, se você é um frequentador e você percebeu que alguém chegou, se aproxima. Vai, abra os braços, como Jesus fez. Para quê? Para que o irmão que chega possa ser acolhido com carinho. Mostre alegria pela sua chegada. Encaminhe para o setor adequado. Seja disponível. Às vezes a gente fala assim, eu não sou dessa equipe, né? Eu não sou do atendimento fraterno. Então, eu estou dispensada? Não, não estou dispensada. Aqui nós somos todos irmãos, somos uma equipe de trabalho, não é? Alguns estão à frente do trabalho, mas todos nós somos peças importantes para que o trabalho funcione. Então eu percebo, chegou alguém ali, está triste, está desamparado, está sozinho, principalmente, eu vou me chegar, vou falar, você quer ajuda? Você está precisando de alguma coisa? É a primeira vez que você vem? E você mesmo pode encaminhar essa pessoa para quem de direito, para aquele trabalhador que está ali mais próximo, mas que essa pessoa se sinta acolhida, se sinta alguém. Isto é extremamente importante. Talvez seja uma das tarefas mais importantes da casa espírita.
não é? Vamos. O atendimento fraterno é o segundo passo, não é? Então, quando a pessoa chega e ela é acolhida, é que há ocasiões em que tudo parece perdido, né, gente? Sem controle. E aí, na maioria das vezes, nós nos sentimos impotentes perante as dificuldades. Não sabemos o que fazer, não é? Parece que as dificuldades nos vencem. Quem é que nunca passou por isso? Eu acho que todo mundo já passou, não é? São experiências da nossa vida. Quem é que em algum momento da existência não precisou ser ouvido e ajudado? Quantas vezes lá fora, na nossa família, no nosso trabalho, nós temos dificuldades enormes de relacionamento, trazemos problemas de casa, estamos doentes e, pela urgência do trabalho, nada disso é observado. Nós, às vezes, temos problemas difíceis de serem solucionados e não temos com quem conversar. A Casa Espírita, ela nos oferece esse acolhimento. Existe uma equipe que faz esse trabalho e que vai ouvir você. A escuta é uma coisa muito importante na nossa vida, não é? Muitas vezes a gente vai ver os consultórios de psicologia lotados, desde crianças pequenininhas procurando atendimento psicológico. Será que o que falta na nossa vida não é isso aí? Hein? Esse atendimento fraterno que a gente está deixando de fazer, que a gente não tem tempo de observar a carinha do nosso próximo, saber que ele está preocupado, que ele está com alguma dor oculta e que a gente pode oferecer o nosso ouvido, não é? A Casa Espírita oferece isso. Vai. Olha, esse acolhimento, esse momento de escuta. E vocês não precisam se preocupar, porque esse é um trabalho muito bem preparado. As pessoas que estão no atendimento fraterno jamais vão revelar os seus segredos. Elas estão preparadas para essa tarefa. Existe aquele protetor espiritual responsável por esse trabalho, que naquele momento da escuta, ele estará também te ajudando, espiritualmente falando, fazendo com que você possa colocar em palavras aquilo que você está sentindo, possa colocar palavras na boca daquele atendente, para ele falar a coisa certa para você, para te aconselhar. Olha, ele não é mediúnico, ninguém vai te atender mediunizado, tá? Ele apresenta características de trabalho solidário e fraterno, dirigido principalmente para quê? Para esclarecer, para orientar, para ajudar ou consolar, com base na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus, a todos que estão em busca de respostas para os seus conflitos existenciais. Então, essa equipe está preparada para te aconselhar, para te orientar. E é um momento em que você se dispõe a ouvir, não é? E também, às vezes, a gente não quer ouvir. Mas quando você se dispõe a procurar um atendimento fraterno, você coloca o teu coração na boca e você fala. E quando você fala, isso, só o fato de você falar e alguém te ouvir com atenção, já alivia o teu coração. Então, só aquele momento ali já vai te ajudar de uma forma muito profunda. Às vezes a gente não valoriza, mas é importante que a gente valorize isso e que a gente procure essa ajuda. A reunião pública, que é isso que nós estamos aqui hoje fazendo. Isso aqui é importante? Muito importante. Tem gente que vem para o atendimento espiritual da casa e que foge da reunião pública. Existem pessoas que não estão ainda preparadas, não estão ainda, vamos dizer assim, com a mente aberta para tudo que se recebe numa reunião pública e que chegam às vezes só na hora do passe, não é? Então chega, senta, toma o passe e deixa de absorver ensinamentos importantes. Às vezes, o expositor, por exemplo, no meu caso, eu posso dar o meu testemunho para vocês. Quantas e quantas vezes eu preparo o trabalho, eu faço as minhas fichas, e quando eu chego aqui na Casa Espírita para falar,
eu não falo nada daquilo. Eu falo tudo diferente. O que aconteceu? Eu não me preparei direito? Hein? Às vezes tem uma pessoa na reunião pública que precisa ouvir aquilo que a espiritualidade vai me intuir. E eu vou falar. E aquela pessoa vai sair daqui e falar assim, nossa, falou tudo que eu precisava ouvir. Não é assim que acontece com a gente? Meu Deus, eu fui lá, nossa, mas eu escutei cada coisa. Então, é que o teu amigo espiritual, aquele que te dá assistência espiritual, veio aqui no meu ouvido e soprou. Fala isso, fala isso. Meu marido, uma vez, foi fazer uma palestra, ele foi a trabalho para o Nordeste. E foi lá para uma cidadezinha pequenininha. Chegou lá, como sempre a gente faz, foi procurar a casa espírita mais próxima, né? Achou lá o companheiro e falou para ele, eu sou espírita, estou aqui a trabalho, eu quero assistir uma reunião. Ele falou, não, você é expositor, então você vai trabalhar. Pegou ele, enfiou no carro e levou ele para fazer uma palestra. Ele falou, Sônia, olha só, era uma estrada de terra que nunca mais que chegava. O centro era tão pequenininho, mas tão pequenininho, que só cabiam umas 10 pessoas. E eu falei, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Vou falar sobre o quê? Ele disse que fez uma prece e se colocou à disposição de Deus, né? Eu vou fazer o que tiver que ser feito. E aí, conforme ele foi falando, ele começou a falar sobre suicídio. Ele falou que deu vontade dele falar de suicídio. Aí ele começou a falar da importância da vida, da importância da reencarnação, de como a gente tem que valorizar a nossa vida. E nisso que ele começou a falar, chegou uma senhora bem idosa com uma jovem. Elas não puderam entrar, estava cheio o centro. Ficaram do lado de fora na janela. E ele começou a falar de suicídio, que o suicídio era uma coisa terrível, que a gente nunca devia fazer, porque as consequências eram muito graves. E quando ele terminou a palestra, a menina estava aos prantos. E aí a senhorinha veio falar com ele e falou para ele, meu filho, Deus te abençoe, porque a minha neta estava a ponto de cometer o suicídio. Gente, olha isso. Olha a assistência espiritual que uma casa deste tamaninho tem. Lá no fim do mundo. E o que esta menina teve de proteção espiritual. Pensa bem, não é? Então, conosco acontece isso também. Nós também somos assistidos desta forma. E na reunião pública, quantas vezes a espiritualidade está aqui trabalhando a nosso favor, inclusive promovendo a nossa melhora física. Nós estamos recebendo aqui, neste momento, quando estamos atentos, prestando atenção. Aí a gente entra em alfa, né? E aí a espiritualidade trabalha a nosso favor, tá? Vamos. Esses temas que são colocados aqui, né, são retirados da codificação espírita, oferecem para nós entendimento, olha, sobre o cotidiano das criaturas e das nossas dores. E nós vamos aprendendo a viver melhor. A aceitação vai chegando para nós. E é nesse momento aqui em que várias pessoas são convidadas a virem aqui conversar, não é? É claro que o primeiro a ser ajudado somos nós, que recebemos esse convite, né? Mas esse convite, ele é extensivo a todos vocês, tá? Vamos valorizar, então, a reunião pública. A frequência a essas reuniões amplia a compreensão, estimula o estudo e a reflexão, que são ferramentas valiosas de crescimento espiritual. Quando a gente vem aqui e escuta um tema interessante, a gente chega, às vezes, para o expositor, chega para quem está na mesa e fala assim, tem algum livro que fala desse assunto? Não é? Está estimulando o quê? O estudo. Está estimulando a nossa reflexão, não é? Então, é importante. Olha lá que linda essa imagem, olha. Olha que lindo, olha. É o passe. O passe é uma doação de energia
que todos nós colocamos a favor do nosso próximo, né? De modo que esse próximo que está sendo atendido, ele possa ter os seus centros vitais estimulados e, em consequência dessa estimulação no momento do passe, ele possa recuperar a sua saúde física e espiritual. Vocês estão vendo ali a mão, né, da pessoa transmitindo essa energia. E é isso que acontece. O passista, às vezes, ele sente a mão quente, não é? É tão quente, é a energia que os espíritos derramam sobre aquele instrumento e essa energia espiritual, ela é conjugada com a energia magnética do passista e jorra sobre todo aquele que se coloca para receber o passe, não é? Então, assim, acontece, embora a gente não veja, embora a gente seja às vezes cego, para essa ajuda, ela está acontecendo. Agora, nesse momento, a energia espiritual, ela desce sobre a assistência. Quem é médium, vidente, pode ver. Só que, às vezes, nosso pensamento ficou em casa. Nosso pensamento está no trabalho. Nosso pensamento está lá na rua, em alguma coisa que eu estou interessada. E eu estou igual um copo assim, ó, borcado. E aí? Eu vou receber. A energia está jorrando, mas eu não estou receptivo. Então eu não recebo. O que eu tenho que fazer? Virar o copo. Tá? Fazer o quê? Prestar atenção. Conectar com a espiritualidade. Me ligar no que está sendo dito. Fazer força para não dormir. Tudo isso me compete. Para que eu possa absorver toda essa ajuda que chegou para mim. No momento do passe, que eu vou receber lá depois da reunião, a mesma coisa vai acontecer. Pode ir. A água fluidificada. Olha, a água magnetizada pelos espíritos, ela é utilizada como recurso na terapêutica espiritual. Tá? Então, ó, a espiritualidade vem e coloca energias salutares na água que vocês vão beber. E aquela água vai servir para nós como remédio. Tá? Mas se eu quiser ainda uma coisa mais específica, eu posso ter. Ó, por quê? Porque nas reuniões da Casa Espírita, essa ajuda pode ser individualizada. Se eu quiser, eu trago minha garrafinha com o meu nomezinho escrito e coloco ali. E a espiritualidade vai colocar ali um remédio específico para mim. E eu vou levar para casa e vou fazer uso dessa medicação. Gente, quando houve, né, a gripe espanhola, a Anália Franco estava com muitas crianças internadas no lar Anália Franco, sem nenhuma possibilidade de ajuda médica. O que ela fez? Ela fez uma prece a Jesus, a Maria Santíssima, e pediu que a medicação para aquelas crianças fosse colocada na água. Nenhuma criança ficou doente. Eu fui a um encontro no Norte Fluminense há algum tempo atrás, e quando nós chegamos no encontro, depois do trabalho, à noitinha, nós começamos a sentir um perfume maravilhoso, gente, maravilhoso. E aí, o que aconteceu? Todo mundo ficou procurando. Que cheiro é esse? Da onde está vindo esse perfume? Todas as águas do encontro estavam perfumadas. O filtro, era um filtro enorme assim de argila, o filtro estava perfumado. Todos nós, foi um encontro de uma semana, todos nós trouxemos para casa garrafinha de água perfumada por Sheila. Gente, ai que coisa mais linda! Isso é verdade. Isso é verdade. A água, eu também posso magnetizar na minha casa. Se eu estiver com meu filho doente, eu estiver impossibilitada de sair, eu, mãe, posso fazer uma prece a Deus, aos amigos espirituais e pedir para que eles coloquem remédio naquela água e dar ao meu filho. Porque eu tenho proteção divina para isso.
É um recurso que eu tenho e que eu aprendi na casa espírita. Vai, querido. É sempre bom lembrar, entretanto, que o assistido, antes de beber a água, precisa se preparar mentalmente. Para quê? Para poder aproveitar, beber num momento de paz, para poder assimilar os fluidos que ali estão. Eu não posso beber água como eu bebo água do filtro na hora que eu estou com sede. Aquilo é um remédio. Então eu tenho que beber conectado com a espiritualidade, para que aquilo faça efeito para mim. Tá certo? A irradiação. O que é isso? Às vezes eu chego e falo assim, eu posso botar meu nomezinho da irradiação? O que é irradiação? Vai. Todos nós irradiamos através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras e dos nossos atos. Nós somos uma fonte de energia, tá? Todos nós, sem exceção. A gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Vai. Essa energia que a gente emite continuadamente, né? Ela forma o nosso hálito mental e ela se propaga ao nosso derredor. Então a gente fala assim, nossa, quando eu chego perto de fulano eu me sinto tão bem. Por quê? Por que eu me sinto bem? Por causa daquilo ali, a energia dela é boa, é saudável, é salutar. E quando eu me aproximo, como essa energia irradia, eu entro na energia da pessoa. E às vezes a pessoa me dá um abraço e eu falo assim, nossa, me abraça, né? Ai, que bom. Eu saio dali revigorado. Mas o contrário também existe, não existe? Existe. Alguém que eu falo assim, ai, meu Deus. Pois é. Por quê? Porque a energia dessa criatura, ela não está boa. Ela não está vibrando no bem. Ela pode estar mal acompanhada. E tudo isso vai ser emitido por ela nas palavras, nos atos, na própria presença. O que eu tenho que fazer comigo? Ser aquela pessoa que todo mundo gosta de abraçar, né não? Ser aquela pessoa que todo mundo se sinta bem quando se aproxima. Que eu tenha uma energia boa, não é? Que aí eu vou poder ajudar. Vai. Essas energias, elas têm reflexos sobre nós mesmos, sobre as pessoas com as quais convivemos, que podem, inclusive, estar longe de nós. Então, se eu tenho essa energia boa e eu sei que tem uma pessoa passando mal, que eu amo, lá longe, eu vibro para essa pessoa. Ela vai receber? Vai. Com certeza ela vai receber. Porque a energia caminha no fluido cósmico universal. Ele é o condutor do pensamento, da energia que eu desejo expandir, tá? Esse campo energético pode ser sentido pelos outros, como a gente já viu, tá? Então é perfeitamente possível que eu, aguçando a minha percepção, eu possa ver quem é que tem uma energia boa e quem não tem, pelo que eu sinto. Eu vou educar essa minha sensibilidade. Isso vai me ajudar sobremaneira. Vai me ajudar sobremaneira, tá? Vai. A reunião de radiação existe na casa espírita? Sim, ela existe. Para essa assistência espiritual. É uma reunião privativa, nós não podemos assistir, apenas os trabalhadores da reunião, não é? E nessa reunião de radiação, os trabalhadores vão aplicar o quê? O pensamento, a vontade, vão acelerar a absorção da energia boa e vão direcionar essas energias para aquela pessoa que vai receber. Então, é uma reunião preparada para quê? Para ajudar, para dar assistência espiritual a quem? A quem precisar. Então, elas podem ir aos lares, então irradiação aos lares. Eu estou com um problema na minha casa, no meu lar, com a minha família. Eu venho, coloco o meu nomezinho, o nome dos meus familiares e peço para ser colocada nessa reunião de radiação espiritual. E o meu lar será
atendido com esta energia, que sairá da casa espírita para atender a minha solicitação no meu lar, aos hospitais, aqueles que estão enfermos, e a qualquer lugar onde se necessite. Há pouquinho tempo, nós todos entramos numa irradiação para o nosso Brasil, não foi? Devemos fazer isso cotidianamente. Orar pela paz no mundo. Podemos fazer isso? Sim. Eu posso ajudar a guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio, lá na Croácia? Eu posso. Fazendo o quê? Isso aí. Fazendo essa radiação, essa vibração positiva, desejando paz. Eu posso fazer. Agora imaginemos se todos nós fizermos. Que força terá isso? Que ajuda será essa? A reunião de desobsessão, né? Muita gente vem procurar ajuda para a desobsessão. Algumas casas espíritas possuem reuniões privativas para socorro emergencial a todos aqueles que padecem influência ostensiva de espíritos desencarnados. É um sofrimento grande, não é? Porque nós abrimos a nossa guarda, não é? Nós não nos preparamos espiritualmente naquele nosso campo magnético e abrimos janelas onde esses inimigos entre aspas, que ainda são ignorantes do bem, possam influenciar a nossa vida. Isso não é de lá para cá. Somos nós que sintonizamos nessas faixas ainda vibratórias muito baixas. E aí permitimos que isso aí aconteça. A casa espírita tem esse socorro. O tratamento nesses casos, gente, ele passa por todas as etapas que a gente já viu, ó. O atendimento fraterno, a reunião pública, o passe, a água fluidificada. E à medida que a gente vai melhorando, a gente precisa estudar e precisa se engajar no trabalho da caridade. Por quê? Porque aquilo lá é emergência. Nós estamos enfermos do nosso corpo. Estou com um problema grave, cheia de dor, desesperada. Eu vou para onde? Para o pronto-socorro. Não é? Pronto-socorro. Vai fazer o quê? Vai cuidar daquela dor emergencial. E vai dizer para mim o quê? Procure um especialista. Não é assim? Procura um médico que vai tratar de você continuadamente para ver a causa dessa dor. Mesma coisa. Eu venho com um problema espiritual grave, a emergência, uma reunião de desobsessão, mas o tratamento continuado que realmente vai me livrar daquele problema, é isso. Passe, reunião pública, atendimento fraterno, estudo, caridade. Só assim eu vou melhorar a minha energia e melhorando a minha energia, eu me livro de todas essas dificuldades. Tá certo? Vai, querido. Transformar-se para melhor, abandonar hábitos nocivos e praticar o bem é desobsessão natural. Tem gente que fala assim, eu estou vindo aqui, já tem um mês. Eu não melhoro. Esse centro é muito fraco. Eu vou procurar um centro mais forte. Já escutaram isso alguma vez? Milhares de vezes, não é? Porque o que nós queremos? Hein? Urgência. Queremos resolver os nossos problemas assim, num passe de mágica, não é? Eu quero solução. E a solução nunca, mas nunca está em mim. Está sempre fora de mim. Alguém terá que me ajudar. Alguém vai ter que fazer o serviço para mim. E em espiritismo, a coisa não funciona dessa forma. Sou eu que tenho que fazer o trabalho. E o meu trabalho, ele passa por aí, ó. Transformação. Como é que se conhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral. Pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Então, eu começo a fazer esse trabalho, que é um trabalho desobsessivo, né? Que é um trabalho de crescimento espiritual. As coisas não vão acontecer assim num passe de mágica.
eu vou melhorando aos pouquinhos, homeopaticamente. Eu já não xingo mais as pessoas, pelo menos eu engulo o xingamento. Eu faço como Chico Xavier falava, eu tô com vontade de gritar, de xingar, eu boto água na boca. Não posso falar. Certo? Nesse momento em que eu tô com a água na boca, eu tô pensando, eu não posso mais fazer isso. Eu não posso mais fazer isso. Eu não faço. Pensei ainda, não é? Mas eu já melhorei muito. Então as coisas vão acontecendo paulatinamente na minha vida. Vamos fazer um exercício, gente? Um exercício maravilhoso. Pensa cada um por si. Vocês estão melhores do que eram? Eu estou. Você está bem? Todos nós estamos melhorando. Já fomos muito piores. Nas outras vidas nem pensar, deixa para lá que é melhor, né? Mas nessa mesma vida estamos mais calmos, não é? Mais pacientes. E se não estamos, precisamos de ajuda, não é? Mas já acordamos para que isso não é bom para mim. Eu preciso me pacificar, encontrar esse espaço dentro de mim, para que eu possa me encontrar comigo mesmo, me conhecer melhor. Então esse é um trabalho que só eu posso fazer. Não adianta ninguém fazer para mim. Não adianta eu vir à casa espírita me beneficiar de tudo isso aí e não mudar. Gente, tem uma passagem de Jesus em que ele fala da casa varrida e adornada, né? E ele fala, o espírito entra na casa e aí ele é expulso, ele sai e vai andar por caminhos áridos. Mas ele volta para a casa onde ele estava e aí encontra varrida e adornada e vazia. O que ele faz? Ele vai e chama mais 7 espíritos piores do que ele e volta para ocupar essa mesma casa. Entenderam o que Jesus falou? Falou disso aí. Falou de desobsessão. A pessoa vem, passa no trabalho desobsessivo, a casa fica vazia, adornada, limpa, mas ele não a preenche com coisas boas. E ela continua vazia e adornada de futilidades. O espírito que a habitava volta. Olha, opa, dá para mim. Vai e traz mais 7. E aí Jesus fala, e a condição daquela pessoa fica muito pior do que estava antes. É Jesus que está falando. Então, se a gente está em busca de melhora verdadeira e espiritual, primeiro passo, preciso mudar, preciso melhorar, preciso abandonar os hábitos nocivos que eu tenho na minha vida, preciso praticar o bem, porque essa é a desobsessão natural. Gente, nas outras religiões talvez não exista reunião de desobsessão, mas Deus é Pai de todos. Se a pessoa faz isso aí, ela vai ter cura. Deus é amor. Vai. Olha lá. E por fim, o Evangelho no lar, que é a implantação, né, da presença de Jesus na nossa família, no nosso lar. É um dos objetivos da Casa Espírita, né? Existem equipes que vão à casa das pessoas implantar o culto no lar. Por quê? Porque é importante, porque é necessário. Quando o Evangelho penetra o lar, gente, o coração se abre mais facilmente ao Mestre Jesus, ao Mestre Divino. Então, nós chamamos Jesus para dentro da nossa casa e o convidamos, pelo menos uma vez por semana, para participar da nossa vida, não é? É tão fácil de fazer isso. Escolhe um dia na semana onde a maioria das pessoas esteja em casa. Abre o Evangelho e vai estudar o Evangelho, porque a tua casa vai se transformar num ponto de luz. Não precisa mais que 30 minutos. Abre o Evangelho, pega uma página espírita, faça sua prece, peça proteção e com certeza tudo vai melhorar. Olha lá, aqui na casa, quem não faz o culto e quiser fazer,
com certeza receberá orientação para isso. Vai, querido. Olha lá que lindo, ó. Jesus no lar. Gente, estão vendo o cachorrinho ali? Estão vendo? A minha cachorrinha, ela está tão acostumada com o culto no lar, que ela sabe o dia. Como é que pode? Ela sabe, a sua também? A minha também. E late, a gente finge que não vai dar, e ela fica latindo até a gente dar água para ela. Até o animal se beneficia disso. Até as plantas se beneficiam disso. Dessa energia curadora. Olha, vai lá. Acende o sol do evangelho em casa. Reúne-te com os teus para orar. E jamais triunfarão as trevas em teu lar, em tua família ou em teu coração. Então, é trabalho que a gente precisa fazer. Vamos higienizar a nossa vida. Vamos convidar Jesus para participar conosco do nosso cotidiano. Isso não custa nada, pelo contrário, só vai trazer para nós benefícios. Olha lá, isso está em Joana de Ângeles, nas leis morais da vida. É preciso fazer a nossa parte nesse grande concerto que é a vida. Tá? Sintonizar nas faixas superiores da vibração celeste, com o socorro da prece, que é um recurso fantástico que nós temos no momento da dor, no momento do desespero, no momento da indecisão. Vamos parar, vamos fazer a nossa prece, pedir ajuda a esses amigos que estão do nosso lado. E com certeza eles vão nos orientar, vão nos intuir. Para quê? Para que com a força da transformação moral e o desejo do bem, a gente possa realmente fazer a nossa parte. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos virão por acréscimo. São palavras de Jesus que estão lá em Mateus, não é? O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? É entender que eu sou filho de Deus. Deus me ama. Ele enviou para mim socorro imediato, através da assistência espiritual que eu tenho, que é minha, através dessa doutrina abençoada, que tanto me esclarece, que tanto me consola, que me oferece ferramentas de socorro, como tudo que a gente viu aqui hoje. E que eu saia daqui fortalecido, na certeza de que nunca, jamais estarei sozinho. Que Jesus nos abençoe, nos encha de luz na tarde de hoje e que a gente possa, com essa luz, iluminar todos aqueles que se aproximem de nós. Um beijo no coração de vocês.